Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui para falar dos 10º mês da Alice, como foi, algumas descobertas, aquele videozinho de todo mês falando os principais momentos dela. Bom, antes de falar sobre esse mês, que foi muito bacana, eu quero abrir um parênteses para falar sobre uma outra coisa que tem a ver com a maternidade. No geral, assim, né? Porque a cada mês a gente vai descobrindo uma coisinha nova. A questão é o seguinte, desde que eu comecei com essa ideia de gravar sobre a maternidade, foi lá no comecinho, quando eu tava gravando as minhas semanas de gestação, eu tinha a intenção de fazer um vídeo todo mês para falar realmente o que estava acontecendo. Mas é interessante você ter um projeto e ver como ele se desenvolve ao longo do tempo. O meu projeto era falar de uma coisa real, que é a maternidade. Não era falar sobre pesquisas, falar sobre o que eu li ou sobre o que alguém me contou. É falar sobre mim, o que eu passei. E o que aconteceu de diferente faz parte desse processo de maternidade. Então, eu tinha a ideia de gravar todo mês, o que eu ia falar todo mês. E justamente os imprevistos pelo caminho é o que deixa esse registro mais real, o que deixa esse registro ainda mais interessante para eu ver no futuro, que essa é a minha principal intenção. É ter esses pontos marcados para daqui a um tempo eu assistir de novo e falar, nossa, essa foi a minha experiência. E claro, acaba ajudando alguém, acaba servindo de inspiração, acaba servindo como uma lição, como uma dica, até mesmo uma dica do que não fazer, né? Falar assim, bacana o jeito que ela faz, mas pra mim não funciona. Serve como passatempo para algumas mães, porque pra mim também servia no começo, assistir vídeos e tal. Mas o principal é esse caminho. É fazer o caminho. É diferente se eu tivesse escrito tudo que eu ia fazer e quando a Alice estivesse lá com 5 anos de idade, eu começasse a gravar. Ia ser muito diferente. Como a gente está fazendo em tempo real, a gente vê esses imprevistos, essas dificuldades. É isso que eu mais gosto. Então, uma das coisas que eu senti dificuldade é poder me organizar mais a partir do momento que eu voltei a trabalhar, que ela fez 6 meses. Interessante falar isso, porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu não consigo fazer nada, né? Mãe, não dá pra comer, não dá pra tomar banho. E realmente não dá. Até os 6 meses, não dá pra gente fazer isso assim, na hora que a gente quer. Mas é bacana que a vida mostra pra gente que, peraí, você consegue sim, né? Então, assim, quando a Alice tinha, desde que ela nasceu até uns 5, 6 meses, que eu ainda estava em casa, eu achava que eu não tinha tempo para fazer as coisas, que eu não conseguia me organizar. Depois que eu comecei a trabalhar, que ela começou a ir pra escolinha, aí a coisa ficou um pouco pior. Porque o tempo que eu tô em casa, eu tenho muito mais coisas para fazer e eu quero dar atenção para ela, ao mesmo tempo eu tenho que fazer muitas coisinhas para deixar o ambiente propício para ela. E agora ainda que eu mudei, isso é assunto para outro vídeo, agora que fica ainda mais coisas para fazer e aí a gente vai deixando muitas coisas de lado. E uma das coisas que eu deixei de lado foi gravar. Porque não era importante? Não, é porque é um registro meu, eu faço a hora que eu quiser. É só por isso. Agora, aquela roupa que tá lá pra lavar, não adianta, eu tenho que lavar. A Alice precisa de roupa, eu preciso de roupa. Aquela louça que tá pra lavar, eu tenho que lavar. Junta bicho, fica sujeira. Aquele documento que eu tinha que entregar, aquele dia que eu tenho evento pra fazer. Então, não é tão simples a gente se organizar quando a gente pensa em tanta coisa pra fazer. Mas se a gente consegue colocar prioridades e nunca abandonar aquilo que a gente quer, eu acho que aos pouquinhos a gente vai retomando. Tudo tem seu tempo, né? É interessante que a gente sempre ouve essa frase, tudo tem seu tempo. E a gente nunca entende. E a gente só entende depois que passa. Então é isso que eu tô percebendo, tudo realmente tem seu tempo. Então eu não tô com pressa de fazer esses relatos, eu não deixo passar a informação. Aconteceu, eu anoto para falar depois, porque senão a gente esquece. Mas eu não deixo passar, assim, não deu para fazer, deixa, vou parar por aqui mesmo. Não,
Gente, olha tanta coisa que eu já registrei. Eu já registrei desde a minha gravidez, o chá de bebê, até o 9º mês da Alice. Faltam só 2 para 1 ano, que é o meu objetivo, assim, até 1 ano, realmente fazer de mês a mês, e depois coisas esporádicas. Mas olha, falta tão pouco. E eu assisti a alguns vídeos que eu fiz, e eu fiquei tão maravilhada com as informações que eu consegui registrar, que é ótimo. Talvez para vocês que estão aí do outro lado não consigam ver com o mesmo brilho que eu vejo, porque claro, é minha vida. Mas é gostoso e é um registro, assim como eu acompanho algumas meninas que gravam informações, algumas de maternidade, algumas simplesmente porque falam da vida, mostram coisas, você acompanha a evolução. Uma das coisas assim para ilustrar, há muitos anos eu assisto alguns vídeos da Andressa Goulart. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, que faz maquiagens principalmente, né, mas além de outras coisas. E, poxa vida, eu conheci o blog dela, era famoso? Era, mas não era como agora, né? Ela ainda estava bem gordinha, não tinha feito a cirurgia. Então, assim, eu acompanhei o blog dela crescendo, eu acompanhei a cirurgia dela, eu acompanhei o processo de emagrecimento dela, como a autoestima dela aumentou. E agora ela tá grávida, então é tão gostoso a gente perceber, nossa, olha como era, olha o que aconteceu, né? Então é a mesma coisa comigo, eu consigo acompanhar o que eu tenho feito. Então, por que eu abri todo esse parênteses enorme? Justamente porque eu gravei o último vídeo de 9 meses da Alice em setembro do ano passado. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Foram 7 meses atrás. E não é que a Alice estava com 9 meses em setembro. Na verdade, já estava atrasada. A Alice fez 9 meses, deixa eu ver, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Em março de 2015. Ela fez 10 meses. E eu tô gravando em abril de 2016, tipo, 1 ano depois. Pra vocês entenderem como é essa loucura. E eu nem percebo o tempo passar de tanta correria. Mas uma delícia. Voltando um pouquinho sobre a Alice, ela que causa tudo isso, isso não é uma coisa ruim. Ela causa porque a gente tá se dedicando a ela, a gente se dedicou muito ao apartamento nos últimos meses, que é esse aqui, depois eu vou mostrar. Então, assim, são coisinhas que eu acho bacana que vocês aí do outro lado entendam. O que a gente passa, isso faz parte dos meses dela, faz parte da criação dela. Ela deu mais trabalho? Não é mais trabalho, é um trabalho diferente. Então, voltando a quando a Alice estava com 10 meses, ela já estava começando a se apoiar nas coisas, ela ficava em pé assim sozinha, às vezes ela estava segurando e de pé. Aí ela soltava e ficava de pé ainda. Ela nem percebia, mexendo em alguma coisa assim, aí a hora que ela olhava ou queria se mexer, aí ela percebia e apoiava de novo. E aí, nesses 10 meses, ela começou a querer se movimentar. Ela percebia que ela tinha um outro jeito de se mover, além do engatinhar. Ela podia pôr um pé na frente do outro. Coisa que ela fazia segurando, ela podia fazer sem segurar. Então, algumas vezes, a gente se deparou com a Alice tentando chegar, sei lá, tá grudada no sofá, olha pra mesa e tenta ir na direção da mesa. E aí, com 10 meses, graças a Deus eu tive a felicidade de ver esse momento. Claro, não dá pra gravar, né? Porque esses momentos não dá pra gente gravar assim. É muito difícil a gente gravar a primeira vez de alguma coisa. Mas eu consegui ver o primeiro passinho que ela deu sem apoio, por vontade dela, porque ela quis. A gente estava na casa da minha avó, a mãe da minha mãe, que inclusive hoje minha avó tá bem mais fragilizada, mas naquela época ela tava um pouquinho melhor, tava sentada no sofá do meu lado. Tava eu, minha avó e a Alice na sala, minha mãe, minha tia pro outro lado, meu avô pro outro lado, e a Alice ali. Tem uma mesinha de centro e aí tem o sofá um do lado do outro. A Alice tava apoiada no sofá e ela queria ir pra mesinha. Não é muito longe, sei lá,
20 centímetros, mais ou menos, a distância que tava. Ela apoiada ali no sofá, ela olhou pra mesinha, ela virou pra mesinha e eu e minha avó olhando, tipo, olha lá, olha lá. E aí ela soltou, ela deu o primeiro passinho, ela deu o segundo passinho e aí ela caiu. Mas o primeiro passinho, que é devagar, né? Não é um, não. É o primeiro, apoiou. Aí depois o segundo, aí ela caiu. Mas o primeiro passinho ela deu. Então isso, pra mim, é como se fosse o registro realmente do primeiro passo dela, que eu e minha avó vimos. E a partir daí, ela só teve mais coragem de tentar e tentar até ela finalmente conseguir, né? E a gente conseguiu brincar também com ela. Então, a partir desse momento, ficava uma pessoa de um lado, outra do outro, chamando e o outro incentivando ela a ir, andando, né? Às vezes ela abaixava e engatinhava, mas a ideia era fazer ela andar. Então, a gente às vezes segurava aqui embaixo, às vezes só ficava com a mão por perto para ver se ela não caía. E aí foi começando o momento dela andar. Ela não andou com 10 meses, ela andou com 11, mas o processo começou aí. Um outro detalhe mais físico dela é que agora começaram a apontar os 2 dentinhos de cima, esses da frente assim de cima, que ela já tinha de baixo, mas ainda não tinha de cima. Ele começou a apontar. Ele demorou um bom tempo para nascer, mas aos 10 meses é que começou mesmo a apontar. Ele ficou um bom tempo, deu febrinha, né? Soltou intestino, essas coisas. E aí, ainda com 10 meses nasceu, mas demorou um bom tempinho aí. Outro ponto bem bacana, assim, que eu queria comentar é sobre a escolinha. Ela tá na escolinha desde 7, 8 meses, né? Porque ela com 6 meses foi com a minha tia, aí minha tia ficou um tempinho com ela, depois foi pra escolinha. E desde que foi pra escolinha, fica doente. A Alice ficou doente desde janeiro para fevereiro, que ela começou a ir pra escola. Aí ficou fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Quando ela estava com 10 meses, eu já fiz a anotação de que ela estava doente há alguns meses. E agora que já passou esse período, eu posso falar para vocês que ela ficou doente por um bom tempo. Então, o que eu queria passar para vocês, mães, que talvez vão passar por isso logo, ou que estão começando agora, né? Ou que já estão se preocupando. Gente, relaxa. Relaxa, criança fica doente. Ai, Andressa, não é assim que funciona. Você nunca ficou doente? Claro que já, gente. É escolinha. Escolinha, creche, sei lá, contato com pessoas. Pessoas têm germes, bactérias, ambiente tem germes, bactérias. E isso é bom, porque só assim ela vai desenvolver a imunidade dela. Quer dizer que a gente vai deixar Deus dará assim? Não, você vai cuidar. Mas é que tem gente que talvez possa ficar muito desesperada. Ai, ficou doente essa semana, aí na outra semana melhorou, depois ficou doente de novo. E isso acontece muito, porque ela tá começando a desenvolver a imunidade. No meu caso, a Alice foi muito cedo pra escolinha, assim, perto do que eu queria, né? Ela foi muito nova. Talvez se a sua filha, o seu filho entre com um pouco mais de idade, talvez ele não passe por todo esse um ano de adaptação. Talvez seja mais rápido, talvez seja esporádico os momentos que vai ficar doente. No meu caso, durou bastante. E o que eu queria falar é para não se preocupar, é normal. A Alice ficou com o nariz ruim um ano inteiro, assim, escorrendo. Era normal ter um paninho, um lencinho, um daqueles remedinhos para limpar o nariz. Isso era normal. Então é isso que eu queria passar, essa questão de que eles vão ficar doentinhos, vai ter febrinha. Ela não pegou nenhuma doença além disso, né? Febre, gripe, nariz escorrendo, garganta ruim, teve que entrar no antibiótico. Mas é normal, todos nós passamos por isso. O lado bom, hoje, a Alice com quase 2 anos, ela quase não fica mais doente. O narizinho já não dá esses problemas. Então, assim, passou e ela já tá com a imunidade bem mais formada. Então, relaxa, tudo passa muito, muito, muito rápido. A gente nem vê. A gente às vezes pode ficar naquele desespero de nossa, eu não aguento mais, nossa, e agora?
Não, eu não cheguei tanto a esse ponto, porque às vezes a pessoa sente isso por um período. Às vezes eu sentia isso, nossa, hoje a Alice tá impossível, hoje eu cansei, né? E eu tive muita ajuda, então foi muito mais fácil levar. Mas mesmo nesses momentos que a gente sente isso, passa muito rápido. Quase não dá pra ver, quase não dá pra perceber. A hora que você pensa, não, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. E de repente passou. Passou amanhã, passou depois, passou um mês, passou 2. E ela já tá aí com quase 2 anos. E eu aqui gravando vídeo de 10 meses. Então é tudo muito rápido. Se eu, Andressa, com a Alice de 10 meses, pudesse dar um conselho pra Andressa com a Alice de 3 anos, é aproveite mais. E é isso que eu tô tentando fazer aos poucos. Por exemplo, quando ela vai dormir, eu gosto muito de deitar ali naquele sofá, abraçar ela e ela dormir no meu colo. Não é nada demais, mas é gostoso, sabe? É um jeito de eu mostrar pra ela que eu tô presente, é um jeito de sentir ela mais perto de mim. Todo dia de manhã eu tô ali na frente dela, eu arrumo ela pra escola, eu dou TT. Então, eu acho que isso é a forma dela sentir que a gente se preocupa, dela sentir que estamos lá para quando ela precisar. Tem dias que eu vejo ela de manhã e só vou ver no outro dia, mas eu vi, eu falei com ela, eu cuidei dela e eu acho que o nosso coração, né, é que deixa a gente mais próximo. Então, mesmo se você não tem muito tempo, se você não consegue estar sempre presente, tenta participar de coração. Eu acho que isso vai fazer muita diferença. Então é isso, pessoal. Esse foi o relato sobre o 10º mês da Alice. Vocês podem perceber que conforme ela vai ficando mais velha, tem menos coisas para falar. As descobertas acho que acontecem em menor quantidade, mas são mais significativas. Por exemplo, aquela vez que ela soltou um A, é uma coisa, agora ela andar é outra. Então as coisas vão acontecendo assim mais devagarzinho, mas acontecem coisas espetaculares. E aí o próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o começo dos preparativos da festa de 1 ano dela e algumas outras descobertas. Então um beijo, até a próxima e vou deixar umas fotinhas dela agora de quando ela tava com 10 meses.